Toda vez que o mercado cai, todo mundo entra em pânico. As manchetes gritam colapso, investidores correm para vender e o medo toma conta de todo mundo. Agora, será que dá para construir patrimônio mesmo em meio a esse caos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sei que você estava doido para ver um vídeo meu sobre esse assunto aqui. Recentemente, o portal Money Times publicou um artigo intitulado Caminho Sem Volta, Brasil está caminhando para uma recessão. Essa notícia aponta que a economia brasileira tem mostrado alguns sinais de desaceleração e que as ferramentas tradicionais para reverter esse quadro parecem limitadas. A inflação no Brasil persiste acima da meta, mesmo com essa taxa de juros elevadíssima que a gente está. E a produtividade estagnada não está acompanhando o crescimento de renda. As recessões não são acidentes esporádicos, elas fazem parte de um ciclo econômico e você precisa aprender a lidar com elas entendendo melhor esse ciclo. É importante a gente falar também de como o mercado global está se comportando agora com esse contexto da taxação do Donald Trump. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China tem deixado algumas pessoas bem preocupadas. E se essa recessão for global, aí sim a gente deveria abrir o olho. A primeira coisa que muita gente se confunde é que nem toda queda é uma recessão. Quando o mercado começa a cair, o pânico sempre se instala, mas a verdade é que nem tudo é igual. Existem pelo menos 3 tipos diferentes e entender sobre isso muda completamente o jogo para quem investe. Presta atenção nisso aqui. Primeiro, nós temos o que chamamos de correção, que é quando o mercado cai cerca de 10% ou mais. Isso acontece nos mercados, em média, a cada 1 ano e 2 meses. É quase como uma simples limpeza natural do mercado. Serve para ajustar os excessos como se fosse o mercado respirando. Costuma acontecer principalmente depois que o mercado sobe. Não é muito confortável, mas é muito comum. Depois vem o famoso bear market, o famoso mercado de baixa. Aqui a gente considera quando a queda passa dos 20% e dura um pouco mais. Esse tipo de queda acontece em média a cada 4 anos, com duração média de quase 10 meses. Esse já é um tipo de cenário que muita gente se desespera e vende tudo na pior hora possível. E por último, aí sim, os colapsos, que são quedas acima de 30%. Acontecem com bem menos frequência, mas o estrago costuma ser brutal. É o que a gente viu, por exemplo, em 2008, na pandemia de 2020 ou até mesmo lá atrás nas bolhas da .com em 2000. Perceba que foram situações que mexeram com o mundo inteiro e não só com um país em específico. Muita gente despreparada quebra nesse momento e não consegue mais se recuperar. Mas quem está preparado consegue comprar ativos bons com 30, 40, 50% de desconto. Diante desses padrões, fica aquela dúvida em qual estágio que nós estamos agora. E mais importante, como nós podemos nos preparar para o que está por vir. Me conta aqui nos comentários agora, se você já investe e vê o seu dinheiro caindo, isso te deixaria preocupado ou você estaria preparado para aproveitar essa queda? Pode ser bem sincero que eu quero responder todo mundo. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar a partir de agora. Se você não está preparado para ver a bolsa cair de vez em quando, então talvez você nem devesse estar investindo em ações ainda. É preciso estudar um pouco mais. Porque como eu te mostrei aqui agora, esse jogo não é só feito de alta. Essas quedas vão acontecer, elas são inevitáveis. A diferença é o que você faz quando elas chegam. E para te ajudar a passar por esse momento, seja agora ou sempre que ele vir, eu vou te mostrar as 3 fases de um crash de mercado para você saber exatamente o que observar e como se posicionar em cada uma delas. São estratégias que eu mesmo aplico há anos e que já me ajudaram a proteger e até multiplicar o meu patrimônio em momentos de pânico. São conselhos que têm funcionado na minha jornada e que também são aplicados para todos os nossos clientes. Se você quer estar sempre um passo à frente da maioria dos investidores, fica comigo até o final desse vídeo e já confere se você está inscrito aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo de qualidade novo aqui para você. Sempre que o mercado cair, enquanto a maioria entrar em desespero, você vai saber exatamente o que fazer, porque o Rufus vai te ajudar. Como eu disse, existem 3 fases de uma quebra de mercado. Eu vou te falar quais são essas 3 fases e em cada uma delas como você deveria reagir. A primeira fase, na verdade, vem antes de um crash, quando ninguém está esperando nada. É a fase da euforia. Nessa fase, tudo parece perfeito demais para ser verdade. E geralmente é. Tudo está subindo, todo mundo está ganhando dinheiro, os ativos sobem sem nenhum fundamento, o otimismo toma conta do mercado e qualquer notícia vira um motivo para mais alta ainda. É nesse momento que não importa onde você vá, tá todo mundo falando sobre investimentos. Até aquele amigo que nunca foi tão inteligente assim. Gente que nunca estudou sobre o mercado se torna especialista da noite pro dia. Começa a dar dica quente de qual é a ação que mais vai se valorizar. O número de novos investidores dispara e até aqueles ativos questionáveis, como aconteceu recentemente com as NFTs, criptoespeculativas ou ações sem lucro nenhum, ganham uma valorização absurda. Normalmente isso acontece
acontece quando a taxa de juros está mais baixa, o crédito fica mais fácil, as pessoas gastam mais do que deveriam e pior, começam até a acreditar que nada pode dar errado. Tem gente que chega a fazer a loucura de se endividar para investir mais no mercado e é aí que o terreno fica fértil para as bolhas. E quando todo mundo acredita que dessa vez é diferente, é aí que mora o perigo, porque logo depois vem a próxima fase que eu vou te falar aqui. Mas antes disso, o que a gente tem que fazer quando a gente vê esse otimismo exagerado no mercado? A estratégia nessa fase é manter os pés no chão e continuar fazendo a sua diversificação de acordo com o seu perfil. Como eu já falei, fique bem longe da alavancagem e reduza riscos exagerados. Aproveite para reforçar sua reserva de emergência, porque ela vai ser útil em breve. Só de você manter a sua diversificação de acordo com o seu perfil já vai te proteger dos exageros. Digamos que você tenha lá planejado que você vai ter 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Se você está num momento de euforia, é bem provável que a sua renda variável tenha subido muito, o que vai fazer com que a sua carteira fique desbalanceada. Ou seja, se agora você tem mais renda variável do que deveria, o que você pode fazer? Aproveitar esse momento para reduzir os seus riscos exagerados e comprar mais renda fixa. Ou seja, vender aqueles ativos que mais se valorizaram ou que estão com preços mais esticados e comprar renda fixa. Outra dica, reforce sua reserva de emergência, porque você vai precisar dela em breve. Mais importante, nunca caia na ilusão coletiva. Quando o mercado vira festa demais, quem bebe demais é o primeiro a cair. E claro, principalmente, não vai se alavancar. Não coloque mais dinheiro do que você pode. Continue mantendo o plano inicial. Investir somente aquele valor que você não vai precisar no curto prazo. Nas horas de euforia, é a hora de você pensar com racionalidade, enquanto a maioria vai estar agindo pela ganância. E sempre quando está esse sentimento do mercado, hora ou outra, o clima muda. E a gente entra na segunda fase, a fase de cair na realidade, ou de reprecificação. É aquele momento que o mercado acorda que as coisas estão caras demais, e o tombo normalmente dói. Depois da festa, você sabe que vem a ressaca, né? Então, no mercado é a mesma coisa. As manchetes começam a gritar caos, o mercado desaba e o pânico domina todo mundo. Muitas vezes, o mercado acaba caindo até mais do que deveria para reprecificar. É quando o investidor comum, principalmente os iniciantes, entram em choque e vendem tudo na baixa. Mas o investidor inteligente, que já é aluno ou cliente do Ruf, sabe muito bem. Essa é a fase que vai separar os amadores daqueles que constroem patrimônios de verdade. Na minha opinião, nós estamos vivendo exatamente essa fase agora em 2025. O mundo está em alerta por conta do tarifaço nos Estados Unidos, as bolsas estão em queda e existe um medo de recessão, tanto no mundo quanto no Brasil. E o que muita gente está fazendo? Vendendo tudo, fugindo do mercado, colocando tudo em renda fixa. Quem faz isso está abrindo mão das melhores oportunidades de investimento, porque é agora que tudo está barato, que é o melhor momento para você investir na renda variável. Só que essa fase é um teste psicológico verdadeiro. Tem muita gente que descobre que não aguenta ver sua carteira derretendo e acaba saindo no prejuízo, que aí sim é um grande erro. Por outro lado, quem entende o jogo sabe que é aqui que as grandes fortunas começam a ser construídas. Esse é o grande segredo. Qual que é a estratégia certa então nesse momento? Primeira coisa, evitar vender no pânico. Você só perde se você realizar o prejuízo. Então, mantenha calma, mantenha o foco no longo prazo. E nada de pensar que é mais esperto do que o mercado e vai vender aqui porque vai cair mais e depois recompra quando subir. Isso não existe. Pesquisas mostram que quem fica de fora dos melhores dias da bolsa perdem uma grande fatia dos ganhos. Então, como a gente não sabe quando o mercado vai voltar, você tem que se manter investindo. Uma boa estratégia nesse momento também é você procurar aquelas empresas sólidas que estão com bons descontos de preços. Grandes ativos e empresas lucrativas desvalorizadas surgem aos montes nesse momento. Então, se você já tem mais experiência no mercado, talvez seja a hora de você aumentar sua exposição em renda variável. Ou seja, agora sim é a hora de você ter coragem. Por outro lado, se você não se sente tão experiente assim, pelo menos mantenha a sua alocação ideal e pratique o que a gente chama de dollar cost averaging. Essa estratégia consiste em você investir com regularidade, continuando seus aportes mensais sem fazer loucura. Dessa maneira, se continuar por mais tempo embaixo do que você gostaria, pelo menos você está ali melhorando o seu preço de entrada. E não se esqueça, é claro, de continuar gerando renda. Se puder, aumente sua capacidade de aporte. Agora é a melhor hora para você plantar e depois você vai colher. Como a gente está vivendo esse momento exato em 2025, eu sei que nem todos vocês já têm experiência para saber exatamente como aproveitar melhor essa oportunidade. Então, se você quer a ajuda de um especialista de minha confiança, é só você preencher esse QR Code aqui, que eu também vou deixar o link aqui na descrição
descrição que um especialista do meu time vai entrar em contato com você para entender como nós podemos te ajudar. Esse contato vai ser de graça e nós temos soluções desde gratuitas até aquelas mais personalizadas. De qualquer maneira, conversar com um especialista vai te tranquilizar e te dar um bom direcionamento. Por isso, recomendo fortemente que todo mundo que está assistindo esse vídeo preencha esse formulário aqui. Daqui pouco tempo você vai lembrar do que eu estou falando aqui nesse vídeo. Quem age com estratégia na fase certa, colhe os frutos quando o mercado se recuperar. E eu não acho que isso vai demorar, não. Que fase então seria essa, Rufus? Quando que o mercado vai se recuperar? Eu chamo essa fase de recuperação ou fase fênix, porque depois da tempestade sempre vem a reconstrução. E no mercado, como o caso da fênix, ela tende a se renascer ainda mais forte. A fase fênix acontece quando a economia começa a mostrar sinais de recuperação. De uma hora para outra, o mercado retoma o crescimento, os índices sobem, os ativos voltam a se valorizar e o mais importante, superam os patamares anteriores. Porque o ser humano e a humanidade está sempre melhorando e ficando mais produtivo. Então as empresas tendem a aumentar seus lucros e o nosso dinheiro cresce também. Agora, como eu falei, não adianta você esperar a confirmação dessa recuperação para começar a investir. Porque se você fizer isso, você vai perceber que piscou os olhos e já chegou atrasado. Entenda que o mercado financeiro sempre antecipa as coisas. A valorização mais expressiva, ela costuma acontecer quando tudo ainda parece incerto. Começa a surgir uma pequena notícia que já faz o mercado disparar no mesmo dia. Aí que entra a importância de quem plantou lá atrás, na fase de queda, ou seja, nesse momento nosso atual. Quem investe agora e tem paciência, consistência e estratégia vai colher os frutos quando a recuperação chegar. E vai colher bonito demais, porque eu nunca vi um mercado tão barato quanto a gente está vendo agora. Essa fase de recuperação exige o quê? Quando ela chegar, exige visão de longo prazo, porque a economia ela não se recupera em poucas semanas, mas o tempo vai recompensar quem souber esperar. É preciso ter também confiança na estratégia, porque quando essa fase chegar, não é hora de você mudar o plano, é hora de você manter o rumo. Tem um erro muito comum que é sair da festa cedo demais. Muitos veem lá o portfólio já começando a se valorizar e se desespera. Pronto, agora ganhei dinheiro, vou sacar tudo porque depois vai cair de novo. Só que o resultado perde o ciclo de alta. O mercado dispara para cima normalmente muito rápido. Não dá tempo de você pensar em agora eu vou sair, agora eu vou entrar. Não, aproveita, surfa bem essa tendência, mantendo sempre a sua alocação ideal e com medo da euforia voltar a chegar. Quando a fase fênix der as caras, quem atravessou o caos com inteligência vai ver o seu patrimônio se multiplicar, enquanto os que fugiram vão ficar se perguntando se já é hora de voltar. A pergunta que fica é, você vai estar dentro dessa nova recuperação ou vai ficar assistindo de fora? As crises são inevitáveis e se tem uma coisa que a história já nos mostrou é que os grandes patrimônios não nascem em tempos fáceis. Eles são construídos no meio ao caos. A diferença entre quem sai da crise maior ou menor está em 4 pilares: preparo emocional, caixa disponível, clareza no que se investe e uma carteira bem pensada. Porque investir não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre manter o controle quando todo mundo estiver perdendo a cabeça. E se você entendeu isso, leve essa frase com você. Riqueza de verdade é construída quando todos estão com medo e você tem coragem e estratégia. Mas cuidado, porque a coragem sem método vira impulsividade e estratégia sem ação vira só desculpa. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo agora com um amigo que está desesperado com a queda recente do mercado. Aquele amigo, sabe, que tá falando com você para você fugir das ações, fugir dos fundos imobiliários e investir tudo em renda fixa. Essa pessoa pode ficar de fora da festa, mas pelo menos não vai falar que você não avisou. Compartilha esse vídeo que ele vai te agradecer. E para ter mais dicas como essa, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo e deixa o seu like aí. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.